do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos jovens. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 4 desse quarto trimestre da CPAD em 2022. Nesse trimestre, nós estamos estudando sobre o tema Liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. E na aula de hoje, lição de número 4, nós vamos trabalhar sobre a liderança de Josué. E eu espero que o Senhor Jesus ministre uma palavra toda especial no teu coração. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí o teu likezinho, o teu joinha, porque com isso você me ajuda muito a falar de Jesus e alcançar mais vidas para Cristo. Coloca aí no comentário de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, eu quero te conhecer, tá? Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal e você encontra tudo isso no link na descrição desse vídeo. Fica à vontade para conhecer os nossos trabalhos, aprender um pouco mais da palavra de Deus. E se você é professor aqui da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para preparar as tuas aulas e tem um recurso que pode te ajudar a crescer e avançar, é o Facilita EBD, onde você encontra o PDF da aula que eu preparo, com os recursos a mais, com os versículos e argumentos que a gente sempre apresenta para você aqui no canal. Você também encontra o PowerPoint da lição, onde você pode utilizar esse PowerPoint para ministrar as tuas aulas para a glória de Deus, junto com os teus alunos, exaltando a Cristo. É claro que quem se torna assinante tem o benefício de receber alguns bônus, o nosso treinamento para professores da escola bíblica, o nosso workshop de pregação, que é muito bom, o nosso treinamento de discipulado e evangelismo, que é muito legal e extraordinário também, para te ajudar a crescer em Jesus. As nossas propostas são trimestrais e o link com a descrição está aqui nesse vídeo. Você pode estar dando uma observada muito bem na descrição desse vídeo e um comentário abaixo. Fica à vontade para analisar. Que Deus te abençoe. Então nós vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Nós chegamos na lição de número 4 aqui da classe dos jovens, nesse quarto trimestre da CPAD. Estamos trabalhando sobre a liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. Essa lição é escrita pelo pastor Elias Torralbo. Na aula de hoje nós vamos trabalhar sobre esse tema, a liderança de Josué. E desta liderança nós vamos retirar alguns princípios para o nosso crescimento em Jesus, para o nosso crescimento para a glória de Deus. Para você iniciar bem a tua aula, você precisa iniciar por algumas bases bíblicas que a própria lição traz para você. A primeira delas é o texto principal que se localiza em Josué, capítulo 1, versículo 6. Também apresente o resumo da lição. Leia também a leitura bíblica em classe, que se localiza hoje em Josué, capítulo 1, versículo 1 ao 9, junto com os teus alunos, e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Ah, se você deseja saber qual o dia das postagens das minhas aulas aqui no canal, lembra que eu sempre posto aula de segunda a sexta-feira para você. E toda terça-feira ao meio-dia é o dia marcado da classe. E é claro que eu te aguardo por aqui toda terça ao meio-dia para a gente estudar junto a palavra de Deus. Também posto essas aulas com antecedência para você se preparar, organizar o teu material e ministrar uma aula extraordinária na escola bíblica dominical da tua igreja para a glória de Deus. Então, terça-feira ao meio-dia eu te aguardo por aqui, exaltando a Jesus, estudando comigo a palavra de Deus na classe dos jovens, e eu espero que o Senhor Jesus te abençoe de uma forma poderosa para a glória de Cristo. O livro de Josué é um texto que traz uma experiência extraordinária sobre a confirmação de uma liderança, a liderança de Josué. Já que nesse trimestre nós estamos estudando sobre princípios de liderança, é importante nós observarmos que Deus então cumpre as suas promessas, chamando Josué para ser um líder, para tomar posse de Canaã, para adentrar a terra.
Se nós analisarmos o texto de Josué, nós vamos perceber que Deus fez promessa. Você pode já ler Josué capítulo 1, versículo 1 ao 9, junto com os teus alunos. Quando nós observamos a Bíblia, nós percebemos que Deus levantou Josué para grandes desafios, para enfrentar o povo cananeu, para tomar posse da terra, em uma cultura decadente no seu tempo. Deus convidou Josué, convocou Josué para essa grande oportunidade. E é claro que, à luz da Escritura, nós vamos perceber que o Josué ele exerce um ministério extraordinário, liderando pela vontade de Deus. O Talmud faz questão de dizer que Josué foi o próprio autor do seu livro, do texto que leva ao seu nome. E há uma conexão bíblica que descreve de forma especial que ele está presente no texto quando nós encontramos diversas vezes a palavra nós. Isso está em Josué capítulo 18, versículo 9, Josué 24, versículo 26. Há evidências internas, como por exemplo Josué 5, 6, traz essa perspectiva. Há partes também de forma extraordinária que nós vamos encontrar no texto, que Deus foi responsável por preparar anciões para liderar o povo depois da sua partida. Depois, esses anciões perderão o caminho, e aí nós encontramos então o período de juízes, que nós vamos estudar na aula que vem sobre a falta que um líder faz. Josué faleceu com 110 anos de idade, exercendo uma liderança extraordinária. Ele morreu cerca de 1375 a.C. O seu texto demonstra para a gente também a riqueza de ser um líder temente a Deus, fiel e exercendo esse ministério para a glória do Senhor. E diante dessa questão, espero muito ajudar você na ministração de hoje. Se já estou contribuindo com você, estudando a palavra, por gentileza, coloca aí no comentário de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, eu quero te conhecer. O primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto: o sucessor de Moisés. Para você iniciar bem, antes de você entrar direto no primeiro subtópico, faça isso. Leia um texto bíblico que se localiza agora em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 14, e avance então para ler o primeiro subtópico, que trata então sobre o seguinte argumento: uma escolha divina. Segundo o pastor Elias Torralbo, o autor da lição, ele descreve que um líder precisa ser escolhido pelo Senhor. E isso aqui é extraordinário, porque fala também na nossa chamada diante de Deus. Essa chamada precisa ser confirmada pelo Senhor, direcionada por Deus. Isso deve arder também no nosso coração. E Josué foi escolhido pelo Senhor. Pega isso e compartilha com os teus alunos. Se você ler, por exemplo, o texto de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 13 e 23, você vai perceber que o próprio Senhor escolheu Josué para ser o sucessor de Moisés, para liderar o povo de Israel, entrando em Canaã e conquistando a terra. Essa tarefa não seria fácil, mas Josué foi levantado por Deus para ser um líder no seu tempo, no meio da sua geração. À luz da Escritura, nós percebemos que Josué ele é levantado para ser um líder, especialmente em um período de luto, após a morte de Moisés. Isso está escrito lá em Josué capítulo 1, versículo 1 e 2. O desafio não é fácil, mas Josué foi escolhido pelo próprio Deus para obedecer à lei, para andar segundo a lei, andar conforme o servo de Deus que era Moisés, e agora tomar posse da terra prometida. Pega isso aqui e tenta aplicar com os teus alunos da seguinte maneira: que Deus nos escolhe para desafios no nosso tempo, que Deus nos levanta diante de grandes barreiras para exercermos a sua vontade, que Deus nos dá coragem, como deu a Josué, que Deus então nos usa para ser servos. Se você observar Josué capítulo 1, versos 1 e 2, você vai perceber que o próprio Josué foi desafiado por Deus para passar o Jordão, para viver uma nova experiência, para tomar posse de Canaã. Josué, ele recebeu a promessa do próprio Deus e isso arde no seu coração e confirma também a chamada. Quem sabe você recebeu também a promessa do próprio Deus.
E se isso arde no seu coração, da chamada que arde no teu ministério, na tua alma, comenta aí, eu quero te conhecer em Jesus, porque o próprio Deus levantou Josué, ele também levanta você. O próprio Deus prometeu a Josué que eles iriam tomar posse de Canaã. Nós vamos ver que Josué enfrenta grandes desafios. E sabe o que Deus faz com Josué? Deus capacita Josué. Ele também capacita você. Sabe como Deus capacitou Josué diante dos desafios da sua chamada, diante das barreiras que Josué iria enfrentar? Sabe o que Deus fez? Isso está em Josué capítulo 1, versículo 6. Deus disse para Josué, seja forte e corajoso. Capítulo 1, versículo 7, Deus disse para Josué, obedeça e observe a lei e não se desvie dela. Capítulo 1, versículo 8, Deus disse para Josué, não deixe de falar das palavras da lei. Observe, Deus disse, obedeça, tenha coragem, não deixe de falar, não deixe de pregar, não deixe de anunciar. Também é importante nós observarmos, à luz da Bíblia, a necessidade de meditar na palavra e cumprir essa palavra em nosso coração. E Deus disse para Josué fazer isso, capítulo 1, versículo 8, eram orientações de Deus, orientações básicas para a sua caminhada, para a sua liderança e para o confirmamento desse ministério. Deus está te chamando de forma especial, assim como chamou Josué. E se isso é uma verdade, se você crê nessa chamada de Deus também para a sua vida e acredita nessa jornada que Deus estabeleceu para você, por gentileza, comenta aí. Vamos agora para o segundo subtópico que trata sobre o seguinte assunto: a continuidade da história. Segundo o pastor Elias Torral, e eu acho isso aqui de forma sábia, que ele colocou na lição, ele descreve que aquele que é escolhido para ser líder não pode apagar a história daquele que lhe antecedeu, daqueles que vieram antes. Olha como esse princípio é fundamental para a nossa geração hoje. Porque muitas pessoas que são levantadas hoje em dia para serem líderes tentam apagar a história daqueles que construíram antes. Tentam apagar o legado de alguém. É fundamental aprender com Josué, da parte de Deus, sobre a importância de honrar aqueles que vieram antes de você. Aqueles líderes que deram a sua vida, que dedicaram a sua história para deixar a igreja como está hoje. Aqueles professores da escola bíblica dominical que ministraram antes de você, para que você hoje possa colher os frutos dessa ministração, trazendo uma aula extraordinária junto com os teus alunos. Isso traz para nós um princípio fundamental, que a obra de Deus ela é construída ao decorrer da história, com a ajuda de todos os discípulos e discípulas do Senhor Jesus. Observa comigo na palavra. Se você pegar o texto de Josué, capítulo 1, versículo 3, 5 e 7, você vai ver Deus lembrando a Josué a necessidade de recordar da história de Moisés, a recordar do ministério de Moisés, a recordar do ministério daquele que lhe antecedeu. Observe o versículo 3. Como eu disse a Moisés. Deus falou isso para Josué. Observe o versículo 5. Como eu fui com Moisés, serei com você. Observe agora o versículo 7. Você vai perceber o próprio Deus dizendo a Josué: faze conforme toda a lei que o meu servo Moisés ordenou. Aqui nós vemos essa história dando então continuidade, essa liderança indo adiante, essa liderança então confirmando o ministério de Josué. Nós temos um princípio aqui, nós precisamos honrar os nossos líderes que nos antecederam, os veteranos da Assembleia de Deus, aquelas pessoas que se dedicaram então a servir a Cristo para conduzir a obra de Deus em seu tempo, para que essa obra então gere frutos hoje. O Senhor ordenou a Josué a não esquecer o legado de Moisés. O Senhor ordenou a Josué sobre a importância de exaltar a Deus a partir do legado de Moisés. Josué deveria conduzir o povo a partir das palavras, dos ensinamentos de Moisés. Josué deveria conduzir o povo a tomar posse da terra prometida. Por quê? Antes de Moisés, Deus havia feito a promessa para os patriarcas,
para Abraão, Isaque, Jacó. E agora Moisés pega essa promessa e leva adiante. E Josué agora tem a responsabilidade de levar adiante então essa promessa. E diante dessa palavra, nós aprendemos a riqueza da liderança. Uma boa liderança é aquela que honra aqueles que vieram antes e dá oportunidade também para os jovens aprenderem sobre o princípio da honra. E o princípio da honra te ajuda a chegar mais longe. Há uma necessidade de nós aprendermos com os nossos irmãos. Não agirmos de forma arrogante. Não agirmos pensando que só no nosso tempo nós podemos exercer liderança. Existem pessoas que se dedicaram para exercer o ministério. E à luz da Bíblia, nós vamos perceber que o próprio Deus direcionou Josué a entender que o que estava acontecendo na sua vida, na sua liderança, já era um projeto dele, que estava sendo apresentado de forma especial de geração a geração. E o seu papel era levar isso adiante. O nosso papel agora, através da escola bíblica, é levar adiante a mensagem do evangelho, é levar adiante a visão da nossa liderança, é levar adiante os princípios fundamentais da obra de Deus. Se você olhar para a Bíblia, sabe o que Deus disse para Josué? Vamos tirar alguns princípios aqui. Versículo 7 do capítulo 1. Deus disse para Josué: esforça-te, tem bom ânimo, para ter cuidado em observar a lei, a palavra de Deus. Para você levar adiante o legado de alguém, se esforce em observar a palavra. Se esforce em observar a lei. Não se desvie para a direita ou para a esquerda, mas siga no caminho da vontade do Senhor. Se esforce em ser uma pessoa guiada pela orientação de Deus. Em segundo lugar, para você levar o legado adiante, observe comigo o capítulo 1, versículo 8 do livro de Josué. O próprio Deus disse: não deixe de falar e nem de meditar no livro da lei, na palavra que Deus ensinou através de Moisés. Olha que riqueza que nós temos aqui. Deus disse para Josué que ele não poderia desqualificar o legado de alguém, mas Deus também disse para Josué: pega as verdades que eu ensinei a Moisés e coloca agora em prática na tua vida pela palavra. Sabe o que nós precisamos aprender? Pega o que você aprendeu dos teus pastores, dos teus líderes, dos discipuladores e leva agora adiante, coloque em prática na tua vida, leve isso para a glória de Deus em convicção pela palavra e que essa palavra também edifique você. Use você na escola bíblica dominical, se eu já estou te ajudando até aqui. E se tu conhece alguém que precisa muito assistir essa aula, manda esse vídeo para ele ou para ela, compartilha também na tua rede social, me ajuda aí em nome de Jesus. E vamos agora para o terceiro subtópico que trata sobre a lealdade de Josué. Segundo o pastor Elias Torral, a lealdade de Josué se destaca dentro das Escrituras. Essa lealdade também deve estar presente na vida de um líder cristão. Pois a lealdade aponta então para a fidelidade, para o companheirismo, para a honra diante do Senhor. E esse princípio pode ser copiado também por nossos liderados. À luz da palavra, também nós vamos perceber que Josué ele acompanhou Moisés todas as vezes que Moisés ia ter o encontro com Deus. Você vai perceber isso lá em Êxodo, capítulo 24, versículos 12 ao 18. Josué também, ele agiu como um auxiliar de Moisés, um servo de Moisés, acompanhando Moisés por longos períodos de oração. Êxodo capítulo 33, versículo 11, dá base para isso. Josué aprendeu com Moisés, que era o seu conselheiro, o seu discipulador, o seu líder, a servir a Deus, seguindo então diante do seu caminho. Foi assim que ele então foi escolhido pelo próprio Deus. Lá no texto de Números, capítulo 27, versículo 18, e Deuteronômio 34, 9. Ele era um homem fiel que serviu a Moisés no serviço militar, serviu a Moisés como servo. Ele foi um homem fiel, guiando o povo agora para a verdade como servo, como um discípulo de Moisés. Daí então nós vamos perceber que na vida de Josué nós vamos perceber a visão da coragem, a visão da liderança, da submissão, da orientação, do discipulado. Olha, se você quer ser líder e foi separado para ser líder, você precisa ser discipulado por alguém, ser fiel, ser leal a alguém, ser guiado pelo seu líder. Um verdadeiro líder, ele
é uma pessoa que já foi liderada por alguém e continua sendo liderado. É importante você observar isso. Josué, ele teve que prestar contas, ele teve que aprender, ele teve que servir para poder então exercer o princípio da liderança no seu ministério. Pega essa visão e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Já avançando, vamos então para o segundo ponto, que trata sobre o seguinte assunto: o líder certo no tempo certo. Antes de você adentrar diretamente no primeiro subtópico do segundo ponto, leia um versículo que está em Josué capítulo 1, versículo 6. O primeiro subtópico trata então sobre o seguinte argumento: quem foi Josué? Vamos analisar nesse primeiro subtópico o perfil de Josué. Conforme Elias Torralbo, nós não vamos encontrar diretamente na Bíblia um versículo que trata sobre a família de Josué, especialmente a sua esposa. Mas nós vamos encontrar versículos que demonstram que Josué guiou a sua família a servir a Deus. Sobre a sua genealogia, nós vamos aprender que ele foi filho de Num, como está escrito lá em Números, capítulo 13, versículo 16, e pertencia à tribo de Efraim. Se nós analisarmos especialmente o Pentateuco, nós vamos perceber que Josué ele viveu experiências extraordinárias acompanhando Moisés desde a saída do Egito até a conquista de Canaã. O Josué ele presenciou com seus olhos essa visão de Deus, especialmente agindo em favor do seu povo. No envio das 10 pragas, na abertura do Mar Vermelho, no envio então do maná, nos milagres que aconteciam no deserto, como também essa provisão de Deus em cuidar do seu povo em todo o tempo. Nós vamos perceber que Josué ele exerceu o ministério acompanhando Moisés a partir dos seus 40 anos. E durante 40 anos ele foi discipulado pelo próprio Moisés. A Bíblia faz questão de dizer que ele batalhou em favor do povo, como está escrito em Êxodo capítulo 17, versículo 8 ao 16, obedecendo então a Moisés. A Bíblia faz questão de dizer que ele acompanhava Moisés todas as vezes que Moisés ia ter um encontro com Deus na tenda da oração. Êxodo 24, 23 diz isso. Êxodo 32, 17. Êxodo 33, 21 dá base para isso. A Bíblia também descreve que o próprio Moisés considerava Josué como um homem fiel, ao ponto de chamá-lo de moço, de servo, de uma pessoa então que servia Moisés, acompanhando Moisés para o serviço. A Bíblia também descreve, à luz da palavra, que ele foi enviado por Moisés para espiar Canaã com os 12. Tanto ele como Caleb eram pessoas que seguiam a visão de Deus. A Bíblia também vai dizer para nós que ele era um servo de Deus. E após a morte de Moisés, Deus então escolheu Josué para ser uma liderança. Isso está em Josué capítulo 1, versículos 1 ao 9, nós vamos perceber isso. Ele viu a nuvem da glória de Deus repousar sobre o tabernáculo, ele tinha experiências com Deus. E aqui nós vamos perceber o Josué agora sendo marcado por esse chamado de Deus. À luz da palavra, nós vamos perceber que ele era um homem dedicado e foi um homem chamado para conquistar Canaã, diferente de Moisés, que foi um homem para discipular e orientar. E Josué é o homem da conquista. Ele é o líder certo para o tempo certo, para a nova geração. Avançando, entendendo um pouco mais sobre a liderança de Josué, vamos então para o segundo subtópico que trata sobre o seguinte argumento: Josué e o seu tempo. Segundo o pastor Elias Torralbo, o desafio de um líder é inerente ao período em que ele está vivendo, faz parte do seu tempo. É importante nós entendermos uma perspectiva bíblica aqui. A geração de Moisés é uma geração que se passou. Por quê? Essa geração saiu do Egito e boa parte dessa geração morreu no deserto. Mas no deserto, uma nova geração nasceu, cresceu e teve agora novas experiências com Deus. O Josué e o Caleb são os únicos da geração de Moisés que adentram então em Canaã, tomando posse da terra. Isso é bíblico, você vai ver isso na palavra. Então essa nova geração que nasceu no deserto e agora está sendo liderada por Josué é uma geração diferente da geração de Moisés. A geração de Moisés é uma geração que aprendeu, que teve experiências com os milagres de Deus, que viu o Mar Vermelho se abrir, que presenciou as 10 pragas.
A geração de Josué é uma geração que ouviu falar, e aqui está o segredo da aula. É uma geração que ouviu falar dos milagres, que ouviu falar do que aconteceu, que ouviu falar das experiências e que precisava ter experiências com Deus. Isso dá para aplicar também no nosso dia a dia. A nossa geração pentecostal no Brasil é uma nova geração que ouviu falar do milagre que Deus realizou no passado com os nossos irmãos, que ouvimos falar dos cultos que as pessoas vinham, dobravam os joelhos, traziam um lenço para chorar diante da presença de Deus, que ouvimos falar dos grandes avivamentos, dos grandes milagres. A nossa geração tem novos desafios, mas essa nova geração agora precisa ter novas experiências com Deus e experimentar um avivamento bíblico que guia então esse povo para a glória de Deus. Quando nós observamos os desafios de Josué diante dessa nova geração, sabe o que Deus disse para Josué? Diante daquela nova geração que ele estava liderando, Deus disse, versículo 2, capítulo 1, levanta-te e passe esse povo. Você vai perceber no versículo 2, Deus dizendo, passe o Jordão. Você vai perceber no versículo 2, passe o Jordão, tu que é líder e esse povo também. Deus chamou Josué para liderar essa nova geração. Uma nova geração que estava precisando de experiência. E qual era a experiência que Deus estava preparando para o povo? A travessia do Jordão, a conquista de Canaã. Eles não viram o Mar Vermelho se abrir, mas Deus estava preparando coisas novas. A abertura do Jordão é coisa nova. A conquista de Canaã é coisa nova. As muralhas caírem é coisa nova. Deus tem lições novas e extraordinárias para o nosso tempo também, diante dos desafios que nós enfrentamos, para marcar o nosso povo, a nossa juventude para a glória de Deus. E o Josué, ele obedece à voz de Deus como um líder. Você também precisa obedecer à voz de Deus. E se essa palavra está edificando você, coloca aí no comentário e eu espero que o Senhor Jesus te abençoe para a glória de Deus. Já avançando, vamos então para o terceiro subtópico que trata sobre o seguinte argumento. Josué é o líder certo na hora certa. O pastor Elias Torralbo comenta que Deus sabe escolher o líder certo para o momento certo, para que a sua obra seja então realizada. Isso é tão importante porque traz características sensacionais também para o nosso tempo. Deus escolheu Josué para realizar a obra dele, enfrentando então as nações inimigas. Josué capítulo 2, versículos 2 e 3 dá base para isso. Ele escolheu Josué para a glória dele então ser revelada como sucessor de Moisés. Deuteronômio capítulo 31, versículos 14 e 23 dá base para isso. Deus escolheu Josué para enfrentar desafios novos no seu tempo. E quais eram os princípios de Josué? Meditar na lei, obedecer à lei, falar da lei, compartilhar, levando o legado de Moisés adiante. O Josué não poderia se desviar do caminho. O Josué nos ensina aqui alguns princípios sensacionais para a nossa geração, porque a nossa geração também nasceu no período, na caminhada. Essa juventude de hoje enfrenta agora desafios que são diferentes dos desafios dos nossos irmãos pioneiros da Assembleia de Deus no Brasil. Muitos irmãos pioneiros enfrentaram desafios como, por exemplo, o desemprego porque se tornaram crentes, a perseguição religiosa, o apedrejamento também. Alguns foram proibidos de sepultar entes queridos em cemitérios da cidade porque se tornaram crentes em Jesus. A perseguição no passado foi uma perseguição terrível de fechar portas de igreja. A perseguição de hoje é uma perseguição que traz um cunho ideológico. Nós vemos isso especialmente no período da pandemia, onde igrejas foram obrigadas a serem fechadas por causa de governos que rejeitam então a palavra de Deus. Nós percebemos hoje outros desafios, como por exemplo, essa visão ideológica que procura transformar a mentira em verdade, que procura ser contra a família, que procura apoiar especialmente essa visão da ideologia de gênero, que procura apoiar a legalização das drogas e do aborto. A visão bíblica demonstra para nós que nós, como cristãos, devemos rejeitar tudo isso. A palavra de Deus nos orienta, à luz da mensagem do Evangelho, que o nosso caminho deve valorizar a família, deve valorizar a vida, deve valorizar, sim, a verdade que aponta para Cristo.
O Josué nos ensina então algumas verdades extraordinárias. Nos ensina a seguir no caminho. Quando você observa o Josué, Deus então dá para ele algumas orientações e ele toma então algumas atitudes. E quais são as atitudes que nós podemos levantar pela palavra para você aplicar na vida dos teus alunos? A primeira atitude de Josué é que Josué ele tomou a atitude de acreditar na palavra de Deus. Josué capítulo 1, versículos 6 e 7. Sabe qual é a tua primeira atitude como líder e servo e serva de Deus? A atitude de crer na palavra de Deus. Nós combatemos no nosso tempo a teologia liberal, nós combatemos no nosso tempo essa distorção da mensagem do evangelho. Esse evangelho que procura se associar e se adequar nessa cultura pop do nosso tempo. Nós precisamos entender que nós somos chamados para defender princípios bíblicos, a nossa cosmovisão cristã. E essa cosmovisão cristã nos ensina a meditar e acreditar na palavra. Para nós, a Bíblia é a palavra de Deus, continua sendo a palavra de Deus, e ela é a mensagem que aponta o caminho para Cristo. Na visão distorcida diz que ela contém, que ela precisa ser atualizada. Isso é visão liberal e nós não cremos nisso. Isso é um desafio no nosso tempo. E o nosso desafio é demonstrar que os milagres são reais e verdadeiros. E por isso nós cremos na Bíblia e no que ela diz. Em segundo lugar, o Josué também nos ensina outro princípio. A atitude de estabelecer santificação e consagração na sua jornada. Capítulo 3, versículos 5 e 6. O Josué estava liderando a nova geração e ele sabia que essa geração precisava de duas coisas: consagração e santificação. O nosso povo, a nossa geração, precisa resgatar esse princípio que foi ensinado pelos nossos patriarcas, pelas pessoas que deram a vida pela igreja. O princípio, então, de honrar ao Senhor com a nossa consagração, de viver para Deus e de nos santificar para Deus. O princípio, então, de velar pela virgindade de jovens cristãos e aguardarem o casamento, de velar pela consagração da sua vida em um matrimônio. O princípio, então, de falar da verdade do evangelho e de se santificar na nossa geração e de rejeitar as drogas e tudo aquilo que rejeita a palavra de Deus. Josué também nos ensina, em terceiro lugar, sobre a atitude de ouvir a voz de Deus. Isso é princípio. Quais são as atitudes dele ao ouvir a voz de Deus? Josué, ele ouve a voz de Deus, confirmando então a sua liderança. Josué capítulo 3, versículos 3, 4 e 7. Josué também, ele vê Deus então dando orientação para ele guiar esse povo diante dos novos desafios. Josué capítulo 3, versículos 8 e 11. Josué também é orientado a levar a nova geração a se recordar do que Deus fez e faz no nosso tempo. Se você analisar o capítulo 3, versículos 12 ao 17, Deus ordena a Josué, Josué tem essa visão e ele tem essa orientação também de pegar 12 pedras do meio do Jordão, quando o Jordão se abre, quando a nova geração agora tem uma nova experiência. Sabe o que Josué faz? Vamos levar marcas, pedras, para essas pedras, então, serem altares, memoriais, para recordarmos, então, do que Deus fez, para que isso seja marcado na nossa geração. A nossa geração precisa agora edificar memoriais para demonstrar que Deus age por nós, que Deus está levantando o seu povo. Nós precisamos agora que Deus levante líderes no tempo certo, na nossa geração, para agir em diversas áreas da sociedade. É necessário que Deus levante servos e servas para agir na área política. É necessário que Deus levante servos e servas para agir na área do direito, para terem cargos diante dessa sociedade, para estabelecer a visão do reino de Deus, essa visão que nos guia para a glória de Cristo. E eu espero que essa aula esteja edificando você. Em terceiro lugar, como terceiro ponto da aula de hoje, eu quero destacar agora sobre a pessoa de Josué. Antes de você entrar no primeiro subtópico direto, leia o versículo 9 do capítulo 1 do livro de Josué com os teus alunos. E o primeiro subtópico trata sobre Josué e a sua família. Como é que Josué procedia agora em família guiando seus filhos? Para o pastor Elias Torralbo, Josué foi um exemplo também em família.
Ele guiou a sua casa a servir o Senhor. Você pode ler isso em Josué capítulo 24, versículo 15. É um texto clássico, onde Josué declara que ele e a sua casa serviriam o Senhor. Em primeiro lugar, nós precisamos ter em mente que um líder precisa, então, governar bem a sua casa. Um líder precisa ser um bom marido, um bom pai. E a própria Bíblia dá base para isso em Efésios capítulo 5, versículo 23. Aquele que exerce liderança precisa ter um comprometimento com a sua família, com a sua casa, e ser uma pessoa de bem e ser um testemunho vivo diante do seu lar. A própria Bíblia faz questão de dizer sobre a orientação de um líder guiar os seus filhos, servindo ao Senhor, obedecendo então a palavra. Um princípio que você pode ver é guiar os teus filhos indo para a escola bíblica dominical, Provérbios 22, versículo 6. Esse é o papel do líder cristão. Se Deus te separou para ser líder, você precisa pregar o evangelho para os teus também. Edificar os teus filhos nesse princípio da liderança, guiando-os então a servir a Cristo. O próprio Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E isso marca gerações, marca também os nossos filhos para a glória de Deus. Em segundo lugar, como segundo subtópico dessa lição, nós precisamos observar outro detalhe: Josué e as suas imperfeições. Você sabia que Josué também teve imperfeições? Era uma pessoa de carne e osso como eu e você? O pastor Elias Torralbo destaca que Josué também enfrentava suas dificuldades. Tinha também imperfeições. E Deus, de forma poderosa, chega até Josué e orienta, o guia. Deus então encoraja Josué, dizendo a ir em frente. Ter coragem. Capítulo 1, versículo 6 dá base para isso. O livro de Josué demonstra que Josué se tornou um líder extraordinário. Um líder extraordinário por causa dos milagres que Deus realizou com ele. O primeiro milagre que Josué vê diante dos seus olhos na sua liderança é a abertura do Jordão. E ele teve coragem de obedecer a Deus, conquistando também a cidade de Jericó pela fé, conforme a palavra de Deus. Quando nós observamos o caráter de Josué, nós vamos perceber que ele enfrentava os seus problemas, mas nós percebemos que todas as coisas e todas as dificuldades que nós enfrentamos contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, conforme está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 28. A dedicação da vida de Josué é uma dedicação extraordinária. Josué, capítulo 21, versículos 43 ao 45, demonstra que Josué teve coragem de servir a Deus. Antes da sua morte, o Josué então orienta o povo a servir a Deus, orienta o povo a seguir conforme a vontade de servir ao Senhor, como ele fez, obedecendo à lei. E ele destaca na terra de Canaã a necessidade do povo então servir a Deus de todo o seu coração com coragem. E ele toma esse objetivo para si. Para fechar então a aula de hoje, o terceiro e último subtópico destaca então um grande problema. Josué não consultou a Deus. O pastor Elias Torralbo apresenta um grande fracasso que Josué enfrentou. Esse fracasso veio pelo fato dele não consultar ao Senhor antes de tomar uma decisão. E ele está registrado a partir do capítulo 9 de Josué. Se você observar o capítulo 9, versículo 1 ao 27, nós vamos perceber que os gibeonitas enganaram a Josué, se disfarçaram para poder ter uma aliança com Josué para não serem derrotados e conquistados. Porém, eles eram um povo forte que queriam então minar a existência de Israel. Aqui nós encontramos um grande problema, o problema de fazer aliança com o inimigo. Existem pessoas que hoje, infelizmente, realizam aliança com o inimigo. Realizam aliança com aqueles que não defendem os princípios bíblicos, que não defendem a palavra de Deus, que não se preocupam em obedecer ao Senhor. Os gibeonitas agiram de forma terrível. 3 princípios importantes nós podemos destacar aqui a partir dessa ação dos gibeonitas. O primeiro deles é a astúcia do inimigo. Não se engane, o inimigo é astuto. Josué capítulo 8, versículo 1 ao 18, demonstra que os gibeonitas tomaram a decisão de se disfarçar como mendigos, de se disfarçar como viajantes, como pessoas que estavam precisando de ajuda. O inimigo ele usa da mentira para enganar o povo de Deus. Ele usa da distorção. Ele procura apresentar uma roupagem de paz e amor para poder enganar aqueles que servem a Cristo. Cuidado, Josué caiu pelo fato de não perceber isso e não ter consultado o Senhor. O segundo princípio que nós percebemos
é o prejuízo de não consultar a Deus. Josué capítulo 8, versículo 19 a 27. Josué não consultou a Deus, fez uma aliança com os gibeonitas, e aqueles gibeonitas então demonstraram quem realmente eles eram, os seus propósitos. Então Deus agiu orientando agora Josué, porque Josué não poderia mais matá-los, não poderia mais conquistar esse povo, porque ele estabeleceu uma aliança. E Deus então fez com que os gibeonitas se tornassem então um povo escravo dos israelitas, servindo o templo como cortadores e rachadores de lenha. O terceiro princípio que nós vamos ver aqui é que nós precisamos então conviver com as nossas escolhas erradas. Capítulo 8, versículos 22 ao 26, demonstra então a consequência que nós devemos levar sobre realizar escolhas erradas. Os israelitas então precisaram conviver com os gibeonitas. Eles passaram a servir Israel como um povo rachador de lenha e escravo para servir no tabernáculo. Olha como é importante nós aprendermos sobre a liderança de Josué. E eu espero que essa aula possa ter edificado você para a glória de Cristo, em nome de Jesus. E se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para a sua vida, por gentileza, deixa aí teu comentário, tira uma foto, me marca no Instagram, tira uma foto desse povo bonito que toma aula com você. Eu quero conhecer essa turma abençoada da sua EBD e me marca nos stories, eu vou ter o prazer de repostar também. É claro, se você deseja conhecer o nosso material e ser um dos nossos assinantes, o link está na descrição desse vídeo. As nossas aulas são postadas de segunda a sexta-feira aqui no canal, sempre ao meio-dia. E toda terça é o dia especial da classe dos jovens, tá? Então toda terça ao meio-dia você tem um encontro marcado comigo. Eu sempre posto as aulas com antecedência para que você possa se preparar para ministrar uma aula extraordinária na EBD da tua igreja, para a glória de Deus. E se você está afastado de Cristo, a hora de voltar para Jesus é agora. Você pode aceitar Jesus como teu Salvador. É bem simples. Deixa aí no comentário: eu quero Jesus, nós vamos orar por você. Também você pode visitar uma igreja. E o nosso papel aqui é orar por você e pedir a direção de Deus para a tua vida, para que Deus então te guie a realizar as escolhas certas na tua jornada. Como dica de leitura, pessoal, tomei como base alguns textos para construir a aula de hoje. Quero indicar para você esse texto, Liderança na Igreja de Cristo, do pastor Elias Torralbo, da editora CPAD. Vale a pena você ter esse material em mãos, você encontra no site, faça o pedido do seu. Quero indicar para você esse texto, um Ministério de Propósito para Liderança de Jovens. Esse material é muito legal para você que é líder de jovens e quer estudar um pouco mais sobre liderança. Desafio da Liderança, esse material extraordinário da editora Vida, que pode te edificar em Jesus, a estudar um pouco mais a palavra de Deus. Um Líder de Carne e Osso, da editora Vida Nova, um material extraordinário que pode te abençoar em Jesus. Também tomei como base esse comentário bíblico do Warren Wiersbe, estudando um pouco sobre o livro de Josué. E eu quero trazer como dica de leitura o meu livro, pessoal. Esse aqui é meu, tá? Janderson Nascimento, publicado pela editora Santorini, A Doutrina do Pecado. Você pode ter acesso ao seu, é muito fácil. Você pode entrar no Instagram da editora Santorini e fazer o seu pedido. Que Deus te abençoe. Se você fizer isso, me marca também se esse livro chegar aí para você. Quero trazer para você na próxima lição o seguinte argumento, a lição de número 5. Nós vamos trabalhar sobre a falta que um líder faz, onde nós vamos estudar especialmente o livro de Juízes. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br.
uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.